Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga e nesse vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito de regras rígidas que nós internalizamos e vamos obedecendo essas regrinhas que nós temos através dos nossos comportamentos, e isso pode trazer uma série de prejuízos, uma série de situações difíceis aí para a nossa vida. Vamos entender um pouquinho melhor. Bom, gente, aqui eu venho falar um pouquinho das nossas crenças intermediárias. A gente ouve às vezes muito falar de crença central, nuclear, né? Crenças limitantes, pensamentos automáticos, mas existe algo aí que é chamado de crença intermediária ou, né, subjacente. Na psicologia a gente usa esses termos. E como que isso se dá ali? São regras que nós criamos, que nós obedecemos sem perceber, que faz uma ponte, uma conexão entre as nossas crenças centrais nucleares e os nossos comportamentos e a forma da gente responder às coisas. E como que isso funciona? Essas crenças intermediárias, elas que são regras que nós vamos internalizando ao longo da vida, elas funcionam mais ou menos numa forma se e então. Então eu crio um se e um então para as coisas. Eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Se eu tenho uma crença de que as pessoas não são confiáveis, por exemplo, eu tenho uma crença ali de desconfiança que eu fui adquirindo através de algumas experiências, eu crio a regra de que se eu me abrir para alguém, então eu vou ser passado para trás, porque, né, as pessoas não são confiáveis. Se eu me aproximar de alguém, então eu vou ser ferido, eu vou ser magoado, eu vou me frustrar. Se eu me abrir para fazer amigos, então eu vou ficar muito vulnerável. E aí, qual que é o comportamento disso tudo, dessas regrinhas? Eu me fecho, desconfio de todo mundo, não consigo estabelecer relações, não consigo me abrir para as pessoas. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou reforçando essa crença, porque eu começo a ter comportamentos de evitação de relacionamentos, seja de não só relacionamentos amorosos, mas amizade, pessoas, né, convívio social. Eu vou me preservando, me isolando disso, e eu vou confirmando essa crença, porque eu acabo por não ter experiência de ter um amigo de verdade, de ter um companheiro ou uma companheira que seja confiável, que seja fiel a mim, né, de construir boas relações. E aí eu mantenho essa crença nuclear de que as pessoas não são confiáveis, eu mantenho isso funcionando, né? Porque essas regras, elas vêm como se elas quisessem me proteger, como se elas encobertasse ali a crença central. Então, ela mantém esses comportamentos, fazendo essa pontezinha entre a crença nuclear e o meu comportamento. Um outro exemplo se eu tenho uma crença de incompetência, incapacidade, e então eu começo a criar regras, né? Se eu falhar, então eu sou incompetente. Se eu errar, eu sou burra, eu sou incapaz, e vou me cobrando e me torno. Pode ser que eu me torne aquela pessoa que me cobre muito, me exija muito, não admita erros, ou muitas vezes até me auto-sabote para não fazer, já com medo de errar. Então, como eu entendo que eu não posso errar, porque o erro está ligado com ser incompetente, ser burro, ser incapaz, às vezes eu nem executo para não correr esse risco, para não ficar vulnerável. Então, tá vendo essa pontezinha que essas crenças intermediárias vão fazendo entre crença nuclear e o nosso comportamento, a estratégia que a gente usa, né, para lidar com tudo isso. E cada vez que a gente não faz um comportamento diferente, que a gente não confronta essas crenças, não quebra essas regras, nós não adquirimos um repertório comportamental que vai nos dar um embasamento, uma nova versão para confrontar essas crenças. Então a gente não consegue administrar e continua mantendo essas regrinhas. E é interessante que isso traz também para a gente um viés de confirmação daquilo que eu estou
crendo, que eu estou pensando, eu começo a detectar, é como se a minha crença se validasse cada vez que eu percebo algo. Mas a lógica vamos dar um exemplo prático aqui. Se eu não me abro para ter relacionamentos, porque eu acho que as pessoas não são confiáveis, eu realmente não crio vínculos, não crio relacionamentos. Aí, vez ou outra, se eu permito uma aproximação com alguém e essa pessoa me frustra, o meu viés de confirmação, ou seja, já vai identificar isso, tá vendo? Eu tô certa, as pessoas não são confiáveis. Mas porque é tão poucas as vezes que eu permito me aproximar de alguém ou alguém se aproximar de mim, que vez ou outra, quando dá errado, quando alguém realmente não é lá muito confiável, ou quando alguém me frustra, ou quando alguém faz alguma coisa, eu já acho que isso acontece o tempo todo. Né? Então, se eu acho que eu vou me expor, então assim, eu não tenho competência, vão me criticar, eu não vou agradar, então se eu me expuser, se eu for lá e fizer, né, então vão me rejeitar, vão me criticar, né? Então algo nesse sentido. Aí o que eu faço? Eu vou não executando o comportamento. Então eu não me exponho, eu não falo, eu fico quieta. Isso são comportamentos de segurança, né? A esquiva, a evitação. Eu não crio um repertório. Aí, vez ou outra, se eu for falar alguma coisa, né, e der algo de errado, eu acho que é toda vez que dá errado, mas não é toda vez. Isso é um viés de confirmação, porque eu não faço muito, eu não abro chances e possibilidades, né, de dar certo. Então, de conhecer sim mais pessoas, porque dentre pessoas não confiáveis existem também uma boa parte de pessoas confiáveis. Eu não me abro para experiências de testar o meu conhecimento, de me colocar ali, então eu vou sempre me anulando. Aí eu não tenho um repertório de vezes que deram certo, de vezes onde eu me saí bem, para eu olhar para isso como uma referência. Então eu vou estar sempre reforçando a crença. Tá? Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado você a entender um pouquinho isso e às vezes observar, né, que quais são, né, os seus se e então, né? Se eu fizer isso, então aquilo, tá bom? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e quero te convidar também para me seguir lá no Instagram, @NathanieMartinsPsicóloga. Vai ser um prazer ter você lá mais pertinho. Um grande abraço!